Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estarão vendo esse vídeo. Hoje eu acho interessante esse assunto porque trata-se de um aspecto que não faz parte das nossas características humanas. Nos foi concedida por Cristo quando ele disse que iria nos preparar lugar, mas deixava ou deixaria conosco o Consolador, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E aqui é o poder espiritual para a nossa vida. O objetivo desse estudo é aprendermos aspectos da pessoa e obra do Espírito Santo de Deus na vida cristã, este companheiro imprescindível, entender o significado da plenitude do Espírito Santo, como usufruir de forma plena dessa doce e maravilhosa presença. Aprender quais os requisitos que devemos adotar para sermos cheios do Espírito Santo. O poder espiritual para a nossa vida. As verdades acerca de uma vida cheia do Espírito Santo são de grande importância para uma vida cristã realmente plena. Quando o autor menciona esse fato, a vida cristã realmente plena, é quando você, conforme disse acima, usufrui de tudo o que tem disponível acerca da pessoa do Espírito Santo de Deus para nós. Existem alguns fatores que limitam que venhamos a usufruir de forma plena dessa doce presença, que de certa forma nos leva às vezes a viver uma vida cristã do início ao fim sem termos usufruído da plenitude de tudo que é disponibilizado. E aí nós vamos ver isso aqui nesse estudo também. Apenas pela presença e ação do Espírito Santo encontramos o poder espiritual de que necessitamos para uma vida espiritual vitoriosa. Vida espiritual vitoriosa, na minha concepção, é nós usufruirmos. Eu usei já a terceira vez o termo usufruir, porque eu gosto desse termo no que diz respeito ao Espírito Santo. Usufruir mesmo, de forma plena, tomar posse, dar sentido, ter sensibilidade dessa doce presença. Faz toda a diferença em nossa vida, até mesmo no que diz respeito à nossa fé. A nossa fé, ela vai ganhar proporção na medida em que a presença do Espírito Santo de Deus faça sentido à nossa vida. Antes de falarmos sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão, do crente, é necessário entendermos um pouco do ensino bíblico acerca desta pessoa divina. Aí os textos que mencionam aqui, ele ensina, Lucas 12:12, ele guia, João 16:13, ele convence, João 16:8, ele ouve, João 16:13, ele revela, e assim, todos esses fatores aqui que diz respeito à ação da pessoa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e o que podemos contar acerca dessa doce presença. Quais são as características que nós podemos contar? Ele chama, ele proíbe, nos admoestando, chamando a nossa atenção acerca daquilo que vai nos trazer prejuízo. Ele pode ser resistido, ou seja, na medida em que eu contraio uma prática constante de pecado, que eu adoto uma prática contínua de pecado, eu vou estar resistindo. Eu vou estar resistindo a essa doce presença, ou a plenitude dessa doce presença. Isso não quer dizer que ele não continue nos amando. Quer dizer que nós, por nosso livre-arbítrio, colocamos alguns fatores que impedem a sua plenação em nossas vidas. O Espírito Santo é Deus. Um dia nós vamos ainda falar sobre a Trindade,
Como pode um só Deus ter três características distintas, Pai, Filho e Espírito? Um dia vamos conversar sobre isso. Ele é eterno, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é o Criador, regenerador. Ele possui a mesma dignidade do Pai e do Filho, conforme está em Mateus 28, 19 e Atos 5, 3 e 4. Todos esses textos ensinam que o Espírito Santo possui intelecto, ou seja, a forma com que Deus interage conosco é falando uma linguagem que nós possamos entender na nossa limitação. Então, o Espírito Santo de Deus, ele eu vou até usar o termo, ele ameniza, ele diminui a sua potencialidade no sentido de ter um intelecto alcançável por nós. Todos esses textos ensinam acerca do intelecto, o Espírito Santo, sua sensibilidade, sua vontade. O Espírito Santo não é uma influência impessoal ou uma energia, não é isso. Ele é uma pessoa divina. E ele... Desculpe, o telefone acaba de tocar. Ele é uma pessoa divina e possui todos os atributos do Pai e do Filho. Então, tudo o que você ouve falar acerca do Pai e do Filho também é composto nessa terceira pessoa da Trindade. A promessa de poder... a promessa de poder e sua fonte. E aí nós temos aqui no texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Naquele evento, lá em Pentecostes, quando Pedro estava pregando, e foi feito ali o derramamento do Espírito. Anteriormente, no Velho Testamento, o Espírito Santo de Deus vinha, tomava a posse de algumas pessoas que estavam disponível ou vulnerável a essa sua doce presença e tinha algumas ações. Hoje não, hoje ele foi derramado de forma plena. Então, todo aquele que aceita Jesus tem o Espírito Santo plenamente dentro de si. Às vezes não nota ou às vezes não usufrui de tudo justamente por causa de algumas resistências pessoais, dado a nossa natureza humana e pecaminosa, ok? E aí nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, ele nos mandaria um consolador, porque ele estaria na casa do Pai, nos preparando morada, e para que não nos sentíssemos só, ele deixou a doce presença do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Este é o segredo da vitória espiritual. Essa plenitude é demonstrada pelas características do fruto do Espírito em nós. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, nós temos as virtudes do fruto do Espírito. São 9 virtudes que evidenciam que nós estamos realmente tomados de forma plena pela presença do nosso Senhor através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando eu pratico estas características, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, quando eu pratico, eu evidencio de que estou plenamente alcançado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Se alguém quiser saber se o outro está de forma plena alcançado pela pessoa do Espírito Santo de Deus, é só perceber se há evidências por meio das virtudes do fruto do Espírito, ok? Então são esses comportamentos. Eu costumo pensar que tem muitas pessoas que buscam dons, isso é muito bom. Só que os dons sem as virtudes do fruto do Espírito
conforme lá em 1 Coríntios 13 é mencionado, ainda que eu tivesse todo o poder, mas não tivesse amor, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, eu nada seria. Então, os dons sem as virtudes do fruto do Espírito não passam de ações que podem até não trazer os efeitos que seriam eficientes. Então, os dons, eles têm como esteio, têm como base as virtudes do fruto do Espírito. São essas virtudes e a prática dessas virtudes que nos potencializam a exercermos os dons. O Espírito Santo é quem nos capacita a viver assim. Somente quando somos cheios do Espírito Santo de Deus é que devemos viver uma vida que manifeste estas características que acima foram citadas. Também aqui o apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, nos diz para sermos cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele só pôde alcançar resultados acerca daquilo que queria, que era defender a causa de Deus, amar a Deus e fazer a sua vontade, quando ele teve um encontro com Cristo e quando ele se deixou encher pelo Espírito Santo de Deus. Porque antes ele era um religioso fariseu, era um judeu da tribo dos fariseus e queria defender Deus, mas perseguindo cristãos. Então ele estava equivocado, porque não era o Espírito Santo de Deus que conduzia ele. Ele era conduzido pelo conhecimento, ele era conduzido por aquilo que ele tinha aprendido com Gamaliel, um grande instrutor. Ele era conduzido pela sabedoria. Ele não era conduzido pelo Espírito Santo de Deus, por isso ele perseguia cristãos. E somente depois que ele teve um encontro com Cristo e recebeu o Espírito Santo de Deus, é que ele começou a praticar aquilo que realmente era a vontade de Deus. Como podemos nos colocar na condição de sermos cheios do Espírito Santo de Deus? A primeira coisa é desejar. Aqui em Mateus 5,6 fala dessa comunhão, desse desejo. O Espírito Santo de Deus, ele demanda, eu ser preenchido por ele demanda esforço, resistência, e demanda fazer escolhas certas, porque sempre vai haver diante de nós aquilo que satisfaz a carne ou aquilo que satisfaz ao espírito. E aí eu vou ter que decidir, ceder ao que o Espírito Santo de Deus almeja e não ao que a minha carne almeja. E aí eu vou ter que diferenciar isso, saber diferenciar e fazer as escolhas certas. Aí sim, eu vou estar realmente definindo o que estou desejando, quando eu faço as escolhas certas. Entregar a direção de nossa vida a Cristo. Eu tenho umas orientações acerca do que devo fazer, eu sei o que é preciso ser feito. Mas dentre eu saber o que é preciso ser feito e fazer, há um abismo enorme. Então, nós precisamos entregar, confiar, acreditar no caráter de Deus. Acreditar que o que Ele determina, o que Ele orienta, o que Ele designa, ainda que na nossa coerência pareça ser algo descabido, é aceitar, fazer a vontade de Deus, ainda que pareça ser incoerente para nós. Então, entregar a direção. A minha condição humana está dizendo vá para a esquerda, mas Deus está dizendo vá para a direita. E a minha condição humana está dizendo se eu for para a direita, eu vou colidir. Mas é Deus que está mandando. Se é Deus, nós precisamos aceitar. Porque as determinações de Deus, elas não estão, em grande parte das vezes, e porque é fé, não estão em nossa vista, não estão determinadas por nosso intelecto.
e sim por aquilo que vai além. E nós não alcançamos o que vai além. Por isso precisamos confiar em Deus, Ele alcança. Então, por isso devemos nos doar ou nos dar ao controle de Deus, porque Ele sabe o que vai acontecer, o que está por vir. Nós não sabemos. Nada melhor do que dar a Deus a condução, dado ao fato de Ele conhecer presente, passado e futuro, dado ao fato dele saber o que está por vir. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Por isso é importante darmos a condução de nossa vida ao mesmo. Lá em Romanos 12:1 faz menção justamente desse detalhe. Terceira condição é obedecer. Cristo, quando foi ao primeiro casamento, ou seja, iniciou a sua trajetória, o seu ministério em um casamento. E ali a mãe de Cristo diz o seguinte para os serviçais: fazei tudo o que ele mandar. Mesmo que pareça incoerente, porque o pessoal precisava era de vinho, mas Cristo mandou encher as talhas de água. Parecia incoerente. Eles poderiam dizer: não, Senhor, nós estamos precisando de vinho, não é de água. Mas a água era matéria-prima para que o milagre acontecesse. Então, fazer o que ele pediu, o que ele mandar. Ele está dizendo que é para botar água, põe água. A água é matéria-prima para o milagre acontecer. Então, essa é a linha de pensamento a ser adotada. Fazer o que ele mandar. Maria disse isso aos serviçais: façam o que ele mandar. O que ele definir, vocês façam. E é isso que nós precisamos fazer também. Obedecer ao Senhor naquilo que ele mandar. Quarta condição, confissão e arrependimento. Tem um texto que eu gosto de usar, Romanos 10, versículos 9 e 10, que diz: se com nossa boca confessarmos a Jesus como nosso Senhor, e de nosso coração crermos que Ele foi ressurreto dentre os mortos, nós seremos salvos. Então, com a boca se confessa e com o coração se prostra para o arrependimento. E nós precisamos, então, cometer essas duas ações: nos arrependermos das falhas anteriormente cometidas, nos arrependermos do fato de sermos pecadores, e praticarmos o que é pecado, e confessarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ok? E aqui tem algumas tarefas que são colocadas para que vocês façam, e aí eu fico aí aguardando que vocês façam essas tarefas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar aí no WhatsApp, me perguntar, e eu terei o melhor e maior prazer em responder. Foi bom estar com vocês, um abraço fortíssimo, espero ter contribuído para o crescimento de vocês. Abraço.